Oi, gente, vamos fazer uma arte mais complicada hoje, mas ó, joinha, muito bonita. A massa que a gente vai iniciar sempre com a massa, todos os vídeos eu inicio com a massa. Eu fiz ela uns 15 minutos atrás, e aí eu quero mostrar pra vocês o que acontece quando a massa, eu ainda não tinha mostrado, né? Quando a gente deixa ela parada, ó, ela cria uma água em cima, um líquido, ó, ela não separa, mas ela dá assim, ela, um pouquinho do líquido ela sobe. Então é importante, antes de começar a fazer o trabalho, mexer de novo. E a gente diz que ativa a massa, ó. Tá? Então é 3 por 1 a medida, 3 de areia, 1 medida de cimento, mexe bem e depois agrega água e 1 colher de detergente. Já tô pensando em comida de novo, né? Detergente de cozinha. E aí mistura bem, que a massa vai ficar bem boa de trabalhar, né? E aí um papelãozinho, né? Pra fazer a primeira parte, que é... Esse vaso a gente basicamente vamos fazer assim, ó. São... Como é que eu vou chamar isso aqui? São algumas... Não é tira, não é nada... são pecinhas, tá? Então eu vou mostrar, eu vou fazer uma aqui, que não é nada difícil de fazer. Pode pegar uma madeira ou qualquer coisa, uma régua, para fazer o comprimento e para fazer com que ele fique bem alinhadinho, né? Eu vou fazer essa aqui no grito mesmo, porque eu tenho todas prontas, mas só para vocês verem, né? As pontas, corta-se. Aqui dá para colocar uma basezinha reta, que seria assim, ó, né? Mas essa eu vou fazer assim, porque eu já tô meio acostumada a fazer. Ó, mais ou menos 1,5 cm de espessura. Ó, isso aqui. E a largura, cada um vai ver a largura que quiser. Seria 2 a 3 centímetros. Pra ficar mais bonito, né? Puxa ela, ó. Já temos uma... Não precisa ser aquela coisa bem perfeita, né? Aí o excesso tira. Deixa secar pelo menos uns 2 dias, né? Eu não botei nada dentro, mas se quiserem colocar um araminho dentro, um ferrinho dentro, também pode. E assim vai ser feito várias. Uma maior que a outra ou menor que a outra. Vou até... Bom, não vou mostrar aqui, mas eu vou... Depois, quando eu estiver montando o vaso, eu vou mostrar como é que eu fiz. Tá, eu fiz, vamos supor, essa aqui a menor que eu quero. Começa da menor para maior. Ou vice-versa, né? Da mais maior para menor. Todas elas 1 centímetro de diferença. Ó. Ou então você pode fazer uma massa bem grande aqui. A base de baixo reta, as laterais retas. E a outra parte assim, né? Meio inclinada. E depois na pontinha vai alinhando e tirando 1 centímetro de cada uma. Sempre 1 centímetro. 1 centímetro. E assim você vai ter uma maior que a outra, né? Ou uma menor que a outra. Como eu falei, 2 dias secando, tá? E eu venho com elas prontas. Aqui já tem uma, ó, sequinha. Uma pequenininha, ó, sequinha, pronta. Ó, ela não fica bonita. E aí o que que eu faço? Eu pego uma faca, faço isso aqui, dou uma raspadinha. Aqui eu tô com a minha pazinha, né? Mas eu pego uma faquinha, dou uma raspada em toda ela. E também pode ser feito isso com uma lixinha. Eu prefiro já ir mais com a faquinha, que daí eu tiro as sobrinhas tudo mais certinho, né? Aqui em cima também, alinhar bem um lado. O outro não precisa alinhar bem. Fazer bem retinho, né? Tá. Essa aqui já tá pronta, ó. Bem lisinha. Esse lado eu não acertei, eu acertei esse. Ela tá de outra cor, porque essa aqui eu acabei de tirar do papelão, né? Essa aqui já estava seca e eu passei uma demão de água com cimento, porque eu tinha um pouquinho pronto da outra arte. Então eu já meio que adiantei, né? Mas eu tenho algumas ali que eu ainda não passei. Então pode ser passado antes
ou depois que o vaso estiver pronto. E agora eu vou dar um nó em vocês. Não, capaz, não é tão difícil assim, ó. Como eu não tinha um papelão comprido, nesse comprimento, eu peguei pedaços de papelão e fiz emendas, tá? Fiz um quadrado, aliás, uma tira de papelão, né? E aí, uma parte um pouco mais alta, uma parte um pouco mais baixa, né? E eu cortei assim. Vocês estão vendo, né? É simples. Aí eu peguei algumas tiras, né? Eu tô chamando tira, mas são pecinhas assim, ó. E eu basicamente medi quanto que daria de duas em duas. E aí eu furei esse papelão. Furei, tá? E fui colocando pedacinhos de tiras, ó. Dá pra ver, ó, daqui pra cá. As pontinhas estão aqui. Ó, é uma alcinha. Eu vou separar as duas pra vocês verem. Aqui estão as pontas. E aqui ele tá retinho. Isso eu fiz em todo o papelão. Todo ele. Aqui eu botei ele um pouquinho mais alto, né? E a última não precisava... Deixa eu ver, aqui. A última aqui não, nem amarrei, nem fiz furo, né? Eu já vou envolver assim, ó. Também dá. Só pra encaixar elas aqui e elas não cair. É só pra segurança dessas peças. E aí, antes da gente fazer o vaso, qualquer coisa assim, a gente pega, ó, enrola o papelão. Isso eu fiz antes de fazer os furinhos. Eu só enrolei o papelão para que ele desse forma, né? Pegasse forma arredondada. Ó, ele vai se arredondando. E outra coisa, na parte de baixo, eu passei fita em todo ele para juntar. Porque em algumas partes eu botei 2 papelão, na parte mais grossa aqui eu botei 2 papelão para ele ficar mais firme. Duplo, ó. E eu afirmei na parte de baixo com plástico, com fita plástica, a Durex mesmo. Só falar o nome, mas não faz mal. É a mais conhecida, fita. E para que ele depois não grude na base de baixo, né, também. Então eu vou poder tirar isso aqui, porque isso aqui é apenas um apoio. É uma forma, vamos dizer assim. Eu fiz uma forma para o nosso vaso, que vai ser um vaso assim. E o comprimento dele, então, cada um vai ver o comprimento do vaso que vai querer, para poder fazer o seu vaso, né? Aqui, eu vou pegar uma bacia redonda. Que mais ou menos, o fundo dela tem mais ou menos o tamanho do vaso que eu quero, né? Eu só peguei ela por causa disso. Porque eu não tinha uma outra forma mais baixa. Então não vai ser tão bom de trabalhar, porque ela tem essa borda, mas tudo bem, belezinha. Forei com plástico, para não grudar. Ficou melhor forrar com plástico. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou largar aqui dentro. Olha. Vocês podem ver que ele basicamente abraçou a bacia, né? Então é o tamanho do fundo do vaso que eu quero. Só que daí, essa parte eu quero um pouco mais pra cá. Assim. Como é que eu vou fazer para que ela fique? Aqui, eu vou ter uma tirinha. A última tirinha que vai abraçar as pecinhas, ó. Eu só peguei uma linha e amarrei aqui, nessa ponta. Essa linha eu vou puxar pra cá. Em algum lugar aqui para fazer com que ela fique como eu quero, tá? Eu só vou amarrar aqui e já volto. Ó, então aqui, eu nem amarrei antes, eu pensei, eu vou amarrar, mas eu melhor amarrar junto, para vocês vejam, né? Aqui eu fiz um furinho no papelão e aqui. Aí eu peguei a linha, né? Vou passar aqui por dentro. Isso é umas amarração que a gente faz, umas gambiarra, porque precisa, né? Senão o vaso não dá certo. A gente passa por dentro e amarra. Veja que eu fiz o buraquinho na mesma base dos outros buraquinhos, para não atrapalhar a colocação das peças ali, né? E nesse lado a mesma coisa, eu fiz aqui, eu quero que a junção chegue aqui, então, né? Então eu fiz 2 buraquinhos aqui, passei uma linha, ó, por dentro. E aqui eu usei o mesmo buraquinho da outra tira, tá? E vou amarrar. Juntei. Muito fácil, olha.
ficou assim. Esse é o desenho do vaso que eu quero. Ai, mas Ivone, tem muita tira, não tô entendendo. Olha, para o vídeo, dá uma pausa para vocês olhar bem como é que é. Não tem nada de mistério aqui. Essa tira tá sobrando porque ela vem pra cá, como eu mostrei antes, olha. Então são alcinhas, alcinhas em toda a volta. Essa amarração é para fazer então a junção dessa peça para ela ficar bem firmezinha. E essa aqui. Então não é tão difícil assim. Eu vou puxar as tiras para cima, as pontas, pra gente começar a fazer o nosso vaso. E aí então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar minha massinha e vou largar no fundo do vaso. Até vou erguer um pouquinho o papelão, porque eu não quero que ele afunde dentro do... Eu quero fazer uma base lá, apenas uma base. Isso aqui, na verdade, eu posso fazer isso aqui, ó. Por que eu tô complicando, né? Olha, não é um vaso difícil de fazer, ele é um pouquinho complicado só, mas não é difícil. Vamos forrar esse fundo. Tipo assim, 1,5 centímetros. Porque é um vaso pesado. Esse já falo, porque esse vaso não é levinho. A massa já ficou parada, ela já fica meia... Então é um vaso que vai ficar bem bonito. É um vaso em espiral, que vai ser bonito para botar suculentas, cactos, florzinhas mais delicadas. Se vocês escutarem barulho, tem construção ao fundo. É normal. Não tem como, né? Eu acho que assim já tá bem bom o fundo. Aham. Beleza, vou largar de novo aqui o meu papelão. Isto. Muito bem. E agora eu vou começar com as pecinhas mais pequenas, que são mais fáceis de fazer. Então, elas começam aqui na base. O papelão só tá largado, né? Então eu vou pegar a menor, com a parte que eu nem fiz acerto aqui, pra baixo. Bem encostadinho do papelão aqui, ó. E aperto ela, até que ela ache o fundo da bacia. Pego mais uma, boto do lado. Vou ajeitar ela aqui. Perto. Já viu que ela ficou um pouco mais alta que a outra, né? Já deu pra ver. Ó, um pouquinho mais alta que a outra. E assim eu vou puxar essa tirinha e a outra ponta e vou amarrar atrás. Isso é só para dar segurança, para que ela não fique saindo do lugar. Certo. Vamos ajeitar bem. Beleza. Daí vai ver que, ó, o fundo lá a gente ajeita com a pontinha da espátula. E assim eu vou fazendo. Eu vou virar aqui para mim poder enxergar um pouco melhor. Agora eu vou fazer mais uma, mais uma, mais uma. E quando eu estiver aqui no meio, eu volto para mostrar para vocês. Olha, sabe o que eu resolvi fazer? Eu resolvi facilitar, porque eu comecei pela mais pequena, ajeitei ela ali, olha. E eu resolvi soltar as tirinhas aqui para ver, e ela fica, ó. Então vamos facilitar a vida de vocês, não botem essas tiras, procurem fazer sem as tiras. Pelo menos tentar, né? Porque daí facilita um pouco mais, não é tanta bagunça assim, né? E aí então eu resolvi tentar continuar assim. Como nos últimos tempos eu tô fazendo um vaso por vez, né? Então eu resolvi continuar assim. Isso é pra vocês verem como é que é quando eu desenvolvo os meus vasos. Ó, botei mais uma pecinha, daí eu pego um pouquinho de cimento, boto ali e puxo pra cima, ó. Então eu vou fixando ela pelo lado de dentro. E com isso, ele vai... Já tem a bacia que também ajuda, né? Então ele vai ficando. Vamos botar mais um aqui. Ó, ficou. Se eu puder, eu vou tirar esse aqui também. Vamos ver. E aí, vamos lá. Olha como não é tão difícil de fazer. Até eu pensei que fosse um vaso muito difícil de fazer. Porque tinha que providenciar essas coisas tudo aí, esse papelão, essas tiras. Mas no fim vai dar. Eu vou tirar essa tirinha porque ela tá me atrapalhando aqui no caminho. E eu vou tirar ela, vamos ver se eu consigo manter
manter ele assim. Agora eu não tenho tesoura. Vai na faca. Ó, eu puxei ele mais pra cá e deu certo. Não vou cortar. Ó, vai dar. Então vamos continuar o vaso. Eu não gosto de fazer isso, mas é a melhor coisa que tem, é a gente mostrar o passo a passo do vaso. No início eu mostrava um vaso pronto e ia fazendo mais 2 ou 3, né? Então o que que acontecia? Se tinha alguma coisa que não dava muito certo, vocês não percebiam, né? Porque eu tava já com outro vaso encaminhado, sempre trazendo os vasos meio pronto, né? E aí eu resolvi agora fazer diferente, pelo menos uns tempos fazer diferente, para vocês verem que comigo também as coisas às vezes não dão certo. Ó, botei muito pra frente, vou ajeitar um pouquinho mais. E aí quando não dá certo a gente tem que ir se ajeitando, a gente tem que ir achando soluções para eles, para os probleminha que aparecem, para que o nosso vaso dê certo, né? No final, funcione. E vocês estão vendo que as minhas pecinhas estão subindo, estão ficando mais altas. Dá para ver uma menor que a outra, sempre mais ou menos, basicamente 1 centímetro maior. Olha, não vai precisar mesmo das tirinhas. Se eu ver que vai precisar, eu vou botar. Mas eu tô acreditando que não vai precisar. Então eu vou fazer até o final e eu volto com ele pronto. Eu acho que deu para entender muito bem. Eu vou só ajeitar isso aqui que tá vindo pra frente, ó. Bota mais pra trás. Isso. E aí eu vou fazer até aqui e eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Tá pronto aqui. A Karine vai mostrar aqui dentro como é que ficou. Eu puxei até uns 5 centímetros de cimentinho na base de baixo dele, por dentro, né? Mantive o papelão, mantive essa linha aqui no meio. E aí, aqui, eu vou começar por aqui para mostrar o que que eu vou fazer agora. Eu deixei a minha massa agora um pouquinho mais mole. Eu agreguei um pouquinho de água aqui, deixei ela um pouquinho mais mole para facilitar um pouquinho minha vida agora. E aí eu vou largar a massa no fundo aqui e vou estar puxando aqui, ó. Segurando ela com o papelão, ó. E vou estar puxando por dentro até em cima para juntar essas peças, tá? Só por dentro, por fora não, porque eu quero que fique bonito, né? Eu quero que apareça essas junção das peças pela parte de fora, mas por dentro não, porque senão eu não tenho como botar terra e hidratar as plantinhas, né? Então eu vou fazer isso em todo ele e eu volto para mostrar como é que ficou. Ó, bem fácil de fazer. Pronto, já passei então o cimento em toda a base dele. Eu vou mostrar essa parte mais alta, onde mais aparece, né? Por dentro, eu fui passando então até em cima. Agora eu vou vir com uma espuma úmida e vou fazer um pouquinho de acerto aqui. Ó, ele já começou a secar, né? Ó. Não pode estar seco, mas ele também não pode estar muito úmido. E aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Vamos fazer esse acertinho só para ficar mais bonito, né? Assim. Não precisa fazer até embaixo, se não quiser. Até a parte de baixo, se não quiser, não precisa. Mas se for fazer um vaso desses para vender, é importante fazer. O acabamento tem que ser bonito, né? Então eu vou fazer isso em todo ele. Aqui ficou uma flechinha, dá pra ver, eu preenchi um pouquinho mais de cimento. Às vezes acontece, né? Então eu tô, como eu falei, eu vou de vez em quando mostrar as coisas que acontecem que a gente, no dia a dia, quando a gente tá montando um vaso, né? Então eu vou fazer isso em todo ele e eu volto... Não, eu vou primeiro mostrar o furo. Ó, eu já até peguei um pedacinho de cano pra fazer, só que ele tava um pouquinho úmido. Vamos ver se eu consigo agora. É pegar um pedacinho de cano e levar lá pra fazer o furo. Vamos ver? Ele tá um pouquinho úmido, o fundo dela. Não, ele não vai dar bem certinho agora, mas eu vou deixar secar uns 5 minutos e eu vou fazer então o furinho dele. Se eu não fizer agora, eu faço depois. Às vezes a gente esquece de fazer o furo na hora que tá montando o vaso, né? Mas não tem problema, você vem depois com uma chave de fenda ou um prego e vai fazendo assim que dá. Ou com a furadeira também. O furo não é o fim do mundo, né?
Olha a base que deu de espessura o fundo do vaso. Eu fiz ele bem grosso, sobrou um pouquinho de cimento aqui. Eu joguei ainda no fundo para que ele fique mais forte na parte de baixo. Porque as laterais dele não é forte, mas não é tanto assim, né? Porque vocês viram que eu fui juntando peça por peça. Então a base do fundo do vaso é mais forte, que é onde a gente vai pegar ele. Como eu tô fazendo ele pela primeira vez, eu tô fazendo o teste junto com vocês, mas eu tô amando o vaso. Olha que lindo que ele vai ficando, olha. Tá bem bonito. E aí eu volto daqui a pouco com ele seco já. Eu vou deixar secar isso aqui por 4 dias. E aí eu volto com ele seco. Então, gente, estamos aqui. Não tá pronto. Ele tá seco. Deixei uma semana secando, bem certinho. E agora eu vou tirar o papelão. Da bacia eu já tirei porque eu precisei de ajuda. Pegamos nos plásticos, né, e tiramos de dentro. Por causa da borda, né. Eu vou tirar o papelão. Na verdade, deixa eu ver. Ah, ali eu tenho que cortar. Eu acho que eu não trouxe uma tesoura junto. Se eu não conseguir cortar com a faca. Oh, deu, até foi bem fácil de cortar. E aí, ó, aqui nesse lado também tem que cortar. Tá. Ó, então eu tirei o papelão. Vocês podem ver que ele ficou bem feio aqui, né? Normal. Agora eu vou fazer uma massa, a mesma massa que eu fiz todo ele, né? Vou fazer mais um pouquinho de massa. Vou fazer esses acertinhos aqui, bem bonito. Isso é uma coisa que eu não preciso fazer gravando, né? Todo ele aqui também, olha como ele fica feio, porque ele tá dentro da bacia. Então a gente não tem como trabalhar na parte de dentro, né? Fazer com bastante capricho. Isso vai ser feito agora. E aí eu tenho uma pecinha extra aqui, que se não der, eu tô achando que ela tá um pouquinho grande. Talvez eu consiga colocar ela assim. Eu vou colocar ela aqui. Também vou botar a massinha de cimento por dentro, ó, fixar. Por causa do papelão eu não pude colocar a última, tá? Vou fazer isso agora. E aí eu vou deixar secar um pouquinho. Eu vou passar uma água de cimento em todo ele, como eu já fiz nessa aqui. Nessas aqui, ó. Então eu vou passar em todo ele, inclusive por dentro. E aí eu volto com ele já, talvez até pintado e talvez até plantadinho com alguma planta aqui dentro. Daí a Karine vai mostrar os detalhes do vaso, como vai ficar bonito. Tô amando esse vaso. Eu volto daqui a pouco. Ó, eu já passei, eu ia voltar com ele pronto, mas é melhor mostrar. Eu passei aqui então um cimento, uma base de cimento. Colei a última pecinha aqui também. Ó. Colei ela por dentro, ó, tá úmida ainda. Passei só um cimento por dentro daí. Primeiro eu dei uma borrifada com água em todo ele, né, pra umedecer ele assim, ó. Antes de passar essa base de cimento, aí eu passei uma esponja por cima, uma espuma por cima para dar uma filtrada, né, para ficar mais bonito. E agora eu vou fazer então uma nata de cimento. Eu vou esperar ele secar primeiro, vou fazer uma nata de cimento e vou fazer o acabamento. E aí sim eu volto com ele pintadinho, plantadinho. Vocês vão ver que coisa mais maravilhosa. Gente, tá pronto o nosso vasinho aqui. A princípio eu botei florzinhas. Não tá na época de fazer replante, mas a minha intenção nessa espiral aqui é botar chazinhos. A gente tem a opção também de botar temperinhos. Então são 3 opções: flores, temperos, né, e chazinhos. É bom também para quem mora em apartamento ou então em casas, né, que não tem espaço grande. Então você tem uma mini horta ou um mini local para botar chazinhos. Enquanto a Karine fica filmando ele mais de perto, os detalhezinhos, eu vou mandar alguns abraços especiais aqui. Muito, muito especial para Elza Pires. Elza, se recupere logo, amiga. E para Neiva Alexandre, as duas estão dodóizinhas. Então, meninas, se cuidem, voltem logo. Para Valéria Silva, grande abraço, Valéria. Para Neiva Vian, Maria Vian, aliás, Maria Vian. Para o Marcos Silva do Pará. Para Márcia Schmidt. Márcia está sempre com a gente lá no Instagram também. Obrigada, Márcia. Para Maria Fátima de Fortaleza. Para Laura Tedeschi. Para Cícera Neuza. Para o Clemair Camilo. E hoje também para Francisca Souza Lima.
mas sintam-se todos abraçados. E não tem como mandar abraço para todos sempre, né? Aquele que não tiver o seu nome na lista, vai aguardando, que uma hora entra também. E se não chegar a hora, então mesmo assim, ó, tá sempre no nosso coração. Sinta-se abraçado, abraçada. E, gente, siga a gente no Instagram. Fiquem sempre com a gente. É muito importante a companhia de vocês. E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, que é segunda-feira. Tchau, tchau.